Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos conversar sobre um importante tema chamado a prevenção ao uso indevido de drogas. E para falar sobre isso, o nosso convidado é o Dr. Adalto Ismael Rodrigues, coordenador estadual do Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas da Polícia Federal no Estado de São Paulo. E para falar conosco, com o Dr. Adalto, o convidado é o Dr. Fabrício Costa, ele é tesoureiro da ADPF São Paulo, representando, portanto, esta entidade que também passa a realizar o programa Segurança Pública em Debate. Então vamos logo às perguntas, doutor. Eu tenho uma curiosidade, quando eu estava fazendo a produção do programa, essa sigla GPED, eu nunca tinha ouvido. E imagino que, como eu, muita gente do povo, da população, também não saiba o que é. O que faz o GPRED, como é que ele foi criado, por que foi criado. Vamos fazer um preâmbulo desse grupo importante que o senhor representa aqui. Tá certo. Bem, olá, telespectadores. O GPRED, ele foi criado na Polícia Federal para chamar a lacuna que existia. A Polícia Federal ela tem a atribuição constitucional de prevenção ao uso indevido de drogas. Está lá no artigo 144, parágrafo 1º, quando está prevê a Polícia Federal. No inciso 2, que a prevenção e a repressão é atribuição da Polícia Federal. A gente passou um tempo olvidando dessa nossa atribuição, até que em 2014 foi editada a instrução normativa, que é um documento interno nosso, disciplinando esse grupo de prevenção ao uso indevido de drogas. Desde então, nós temos os servidores que são voluntários, é um serviço voluntário realizado pelos policiais federais e também os servidores administrativos, de levar a mensagem de prevenção às drogas. Quer dizer, além do delegado ou do escrivão ou do agente ou do administrativo realizarem a função deles na PF, eles se inscrevem, se cadastram, começam a fazer um outro trabalho. Seria voluntário no sentido de que não ganham nada mais que isso, apenas mais trabalho. Exatamente. A prevenção, ele é um trabalho que tem que ser voluntário, no seguinte sentido: a pessoa tem que querer realmente a realização daquela prática para ter o efeito desejado. Né? Na Polícia Federal isso já era feito anteriormente por muitos servidores, mas não era disciplinado. Né? Nós temos, na verdade, precursores dentro da Polícia Federal que já faziam esse trabalho há muitas décadas. Só que isso não era disciplinado, não era regulamentado. Aí então, em 2014, foi expedida essa instrução normativa e optou-se por servidores voluntários para que possam desempenhar mesmo esse trabalho. É um trabalho difícil, tem que se envolver, né? Nós temos acesso a informações às vezes muito pesadas, né? Quando vai nessas palestras, chegam nossas notícias muito pesadas. Então a pessoa tem que estar mesmo imbuída daquela vontade de fazer a diferença na área da prevenção. Mas notícia pesada como assim? As histórias de vidas das histórias pessoas de vidas, que estão... sim, exatamente. A Polícia Federal, ao contrário da Polícia Civil, ela não tem um balcão de atendimento em que muitas pessoas vão lá e trazer suas angústias. E quando a Polícia Federal começou a fazer isso aí, percebeu que vem muitas histórias de exatamente sofrimentos, crianças abusadas às vezes, vê ali uma oportunidade de trazer uma notícia que não teve uma outra oportunidade de trazer aquilo lá a conhecimento. Então, de fato, os policiais que se dedicam a isso, eles fazem um trabalho brilhante, né, e tem conseguido ter muito êxito na sua atividade. Quanto tempo fica um policial dentro do GPRED? Não tem prazo, não. Quando eu falo que é voluntário, e normalmente os policiais eles têm outras atividades. Né? Hoje em dia, como eu disse, não é um trabalho exclusivo esse de prevenção às drogas. O policial que faz o trabalho de prevenção não é exclusivo para essa função. Ele realiza outras funções, como eu, né? Eu coordeno o GPRED aqui no estado de São Paulo e também tenho meus inquéritos lá que investigam o tráfico de drogas aqui no estado de São Paulo. Outros colegas também são de outras áreas, de outras delegacias de combate ao crime
organizado. Nós temos policiais lá que trabalham inclusive na corregedoria. Então, até uma integração entre todos esses policiais para fazer essa prevenção, esse trabalho voluntário. E qual o perfil desse servidor? Ele precisa atender algum requisito, algum critério? Boa pergunta. Boa pergunta. Hoje a Polícia Federal ainda está melhorando nessa capacitação dos servidores, né? Tem um curso que é realizado na Academia Nacional de Polícia anualmente, que daí os servidores vão para lá para ter um conhecimento e serem melhor capacitados para essa atividade, né? Não tem um perfil específico, não é solicitado um perfil específico, por isso que foi optado pela voluntariedade. Quando a pessoa é voluntária, ela vai realmente ela vai se capacitar para aquilo, ela vai fazer aquilo por uma vontade própria, cada um tem um motivo pelo qual entrou, né? Temos colegas que às vezes têm familiares que já teve problemas com drogas, teve vizinhos, então cada um sabe o seu motivo e isso reflete no seu trabalho, que fica bem melhor, fica bem mais profundo e proveitoso. Deixa eu perguntar uma coisa para ambos. O senhor primeiro, doutor Fabrício, como é que o senhor enxerga a questão da Polícia Federal e da Polícia, portanto, Polícia Judiciária, realizando prevenção? Na verdade, a própria investigação policial realizada no âmbito do inquérito policial, ela tem por objetivo, em primeiro lugar, conseguir provas no sentido de verificar se houve um crime, no caso do tráfico de drogas, né, no caso específico do tráfico de drogas. Essa investigação policial ela existe para angariar provas que no fim de um processo criminal pode levar à condenação. E nesse sentido, a condenação de um criminoso pelo envolvimento com tráfico de entorpecente, ele vai ter um efeito preventivo, né, na sociedade. Porque a sociedade, vendo que existe uma certeza de punição, ela vai ver que aquela conduta ela tende a ser reprimida pelo Estado. Então tem o caráter preventivo geral da pena. Isso seria um bom começo. É interessante notar que realmente tem uma regra chamada de 20-80 ou o princípio de Pareto. O que diz esse princípio? Que 20% das causas ocasiona 80% das consequências. Então, quando a polícia realiza uma boa investigação e, de fato, identifica e prende algum criminoso, né, um grande criminoso, no caso do tráfico de drogas, um grande traficante, cerca de 80%, esses grandes traficantes são responsáveis por 80% dos delitos. Então, naturalmente, reduz muita criminalidade ali, e isso também é um trabalho preventivo, né? A repressão, ela tem esse reflexo a repressão tem um reflexo na prevenção, né? Mas é importante notar que, assim, hoje as instituições perceberam essa responsabilidade social, não é isso? A Polícia Federal também caminhou para isso, percebeu isso. Temos outros projetos, como o carbono neutro, para mapear a parte de emissão de poluentes, e isso é uma evolução hoje das instituições, que cada um está percebendo que tem que fazer a sua contribuição para uma sociedade melhor, né? Não só então é um princípio constitucional, mas uma previsão constitucional, uma atribuição constitucional, mas a responsabilidade das instituições para melhorar toda a sociedade. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O que muda na vida de um policial que começa a trabalhar no GEPRED? Porque eu imagino o seguinte: ele está lá na função dele, realizando o trabalho dele, um delegado de Polícia Federal, presidindo o inquérito, em outro setor, ou no combate à corrupção, ou enfim, combate à pedofilia, e de repente ele também se imbui do espírito de ajudar e vai trabalhar no GEPRED. Muda alguma coisa para ele da visão de mundo enquanto polícia, enquanto delegado de polícia? Com certeza. Posso falar por experiência própria. Sim, claro. Né? Eu estou há 2 anos na Delegacia de Repressão a Entorpecentes, né, a DRE, e quando fui para lá me foi solicitado que também assumisse esse grupo, né, de prevenção ao uso indevido de drogas. Posso dizer que a partir do momento que comecei a participar dessas palestras, tudo, percebi, como fala, o policial ele fica mais humanizado, né? Às vezes quando a gente está muito na repressão, a gente, por mais que a gente
É uma tendência a ficar mais... Não, assim, a polícia, ela não vai descobrir atrás de criminosos, ela vai apurar a verdade. Aconteceu um crime, a polícia judiciária, essa é a função dela, né, da polícia investigativa, que difere até da polícia ostensiva, que seria a polícia militar. A polícia judiciária, a polícia investigativa, que é a polícia civil nos estados e a polícia federal, ela não vai atrás para procurar culpados, mas sim descobrir o que realmente aconteceu. O fato em si. Exatamente, e trazer a materialidade do crime e dos indícios de autoria, né? Então isso às vezes a gente fica muito concentrado e vendo muito o lado ruim das pessoas. Entendi. E a partir do momento que você... Para com a produção da prova. E assim, quer não, o nosso principal objeto são os criminosos, né? Por mais que a gente vá procurar a verdade sempre, os criminosos são nossos principais, vamos dizer assim, clientes, no sentido de que eles, né, quem nós procuramos. E isso às vezes a gente vê muito o lado ruim das pessoas. Entendi. Quando a gente vai no trabalho de prevenção, a gente desarma um pouco disso, né? E ver que a importância desse trabalho e que assim, que todo mundo tem uma história por trás, né? Realmente isso colabora na investigação do criminoso? Essa mudança de visão de mundo? Com certeza, com certeza. Além de ser um grande prazer, a nossa retribuição, um sorriso normalmente das crianças, dos jovens que nós atendemos, ele é muito, muito gratificante e muito importante, né? Não só para dar um ânimo para nossas outras atividades, mas também ajuda a refletir quando você está realizando uma investigação e não está vendo ali realmente um criminoso, né? Às vezes é sugerido, né? Mas assim, não, ali é uma pessoa que ela também goza de direitos e a gente tem que preservar esses direitos dela, não é porque ela cometeu um crime. Isso é muito salutar. Doutor Adalto, doutor Fabrício, primeiro bloco, nós já estamos esgotados. Eu vou encerrar aqui, portanto, o primeiro bloco do programa Segurança Pública em Debate, em que estamos discutindo a prevenção ao uso indevido de drogas. Segundo bloco, já, não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate, este é o segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito da prevenção ao uso indevido de drogas. Temos aqui hoje conosco dois delegados federais, doutor Adalto Ismael Rodrigues e doutor Fabrício Costa. Queria perguntar uma coisa para os senhores, principalmente para o senhor, doutor Adalto. Tem gente que está nos assistindo que muito provavelmente tem esse problema, né, na família, ou algum amigo, ou essa própria pessoa está tentando sair, etc. Como é que faz? Como é que eles chegam até o GPRED? Ou são vocês que chegam até as pessoas? Como é feito o trabalho de forma prática e para a população entender? Tá certo. É importante salientar que a prevenção não é uma atribuição apenas da polícia, tá? Todas as polícias, na verdade, fazem um grande trabalho de prevenção, mas a prevenção ela começa dentro de casa, né? Dentro da própria casa, os pais têm que observar, acompanhar o filho, né? Não só os pais, mas os familiares e tentar dar encaminhamento. Nas nossas palestras, a gente sempre tenta focar no empoderamento do jovem, que o jovem é responsável também por si, né? Porque às vezes a gente tende a colocar sempre a culpa no outro, né? Eu fui para as drogas porque eu não tive oportunidade, porque meu amigo usava e se eu não usasse eu ia ser excluído do grupo. Os pais costumam muito culpar os amigos dos filhos, né? Exato. Normalmente é aquela pessoa que te levou para o mau caminho, entendeu? etc. E assim, criar filho não tem regra, né? A gente não tem manual. Não tem um manual, não vem com manual. Mas é importante que todo mundo contribua para isso, né? Na escola, os familiares, né? E a polícia, na verdade, só vem acrescentar. Né, as outras polícias já realizam um trabalho de longa data. Há que se reconhecer que o grande trabalho de prevenção às drogas é realizado pela Polícia Militar. Né, o PROERD tem um trabalho de décadas em que o foco são crianças, salvo engano, da quinta série, do quinto ano. Né. A Polícia Civil do Estado de São Paulo também tem um trabalho brilhante lá pelo DENARC,
em que eles realizam cursos de multiplicadores. Inclusive, quem quiser se aprofundar nesse assunto, sugiro que procure o site do DENARC, né, nas redes sociais, e realize esse curso. E a Polícia Federal está achando seu espaço, né? Hoje nós não temos um foco, nós assim atendemos desde crianças até empresas que às vezes a gente percebe e solicita. Mas atende como? Onde? Então, o trabalho da Polícia Federal, em regra, são palestras que nós realizamos. Ah, tá. Então nós vamos nas escolas, entendi. ou de repente alguma... No estado todo ou só a Isso. capital? Na verdade, no Brasil todo, todas as unidades tem pessoas que foram indicadas para representar o GEPRED. Entendi. Né? Nem todo local, às vezes, tem um profissional capacitado. Então, às vezes, pode ser que no seu município não tenha aqui no estado de São Paulo, não tenha um profissional capacitado que tenha recebido o curso. Mas, em princípio, nós tentamos atender todo pedido de realizar palestra em escolas. Normalmente, a gente está tentando focar jovens do 8º e 9º ano para... Né, outras carreiras, doutor, fazem parte também ou só o delegado de Polícia Federal é que integra o GEPRED? Não. Todas as carreiras, como eu expliquei, o delegado de Polícia Federal, eu coordeno esse grupo aqui no estado de São Paulo, mas todas as carreiras policiais, inclusive, como eu falei, servidores administrativos também participam. Inclusive, os nossos grandes palestrantes, vamos dizer assim, são colegas de Araraquara, né? O Evandro, tenho que até mencionar os nomes. Evandro do quê? O Evandro Racosta, tá. E lá de Jales também nós temos o Gouveia, não lembro o prenome dele, o Gouveia também faz um relato. Gouveia é sobrenome, todo mundo sabe quem é. Se falar em Jales lá, Gouveia, o pessoal sabe. Então, assim, nós temos valorosos profissionais que pegaram isso como uma causa de vida, né? Acho que não só como um trabalho policial, mas uma causa de vida e tem realizado esse trabalho brilhante lá nos seus municípios. E a inscrição é aberta o ano inteiro? Se eu quiser, eu posso Sim, participar? Sim. E tem número limite de gente para participar? Ou... Não, ao contrário. Nós estamos sempre de braços abertos. Eu sempre tento fazer nessas movimentos internos lá para que cada vez mais pessoas participem, né, e a gente possa, de fato, chegar a mais pessoas aí no nosso estado de São Paulo, no nosso Brasil, né? Porque o GEPRED, ele está em todo o Brasil, em todas as superintendências da Polícia Federal. Eu preparei uma pergunta aqui um pouco delicada, agora eu quero que os dois respondam, hein? O senhor também, doutor Fabrício. É uma pergunta que todo mundo, né? Há quem defenda a liberação das drogas ilícitas, como a maconha, né? Alegando que o álcool mata mais, etc. E que isso diminuiria a criminalidade gerada pelo narcotráfico, além do que um indivíduo maior de idade teria autonomia para decidir sobre o uso de substâncias psicoativas. O que os senhores delegados federais acham ou pensam a respeito dessa pergunta, dessa questão delicadíssima? Aliás, dá um programa inteiro só sobre isso. Dá um programa inteiro, né? Dá um programa inteiro, mas no mundo ideal, a pessoa teria condições de decidir o seu destino, né? Mas a gente sabe que na nossa realidade atual, as pessoas não têm esse discernimento. Nem todo mundo consegue discernir, separar aquele, vou usar no momento de lazer, depois não vou usar mais. Então a gente sabe que as pessoas não têm esse grau de discernimento mesmo. Na verdade... O senhor discorda, então, da questão da liberação? Discordo. Nesse momento, no Brasil, na nossa situação atual, em que a gente não consegue nem dar uma educação de qualidade para as pessoas, é difícil você liberar drogas, né? Doutor Adalto, na Holanda pode, aqui não. Aliás, a Holanda está retrocedendo, salvo engano, não? Tá. É um tema muito delicado esse. E eu acho, na verdade, que é permitido, são mais estudos. De fato, tem que se estudar melhor sobre o assunto. Né? Normalmente, essas pesquisas elas são realizadas sempre com interesses por trás. E isso é muito ruim porque deturpa o resultado dessas pesquisas. Né? Infelizmente, a gente percebe isso. E a Polícia Federal, na verdade, o que acontece? Eu, como aqui representando a Polícia Federal, a gente hoje cumpre a lei. Né? A lei hoje fala que é proibido o seu uso. E, de fato, quem tem familiar que se envolveu com drogas e se tornou dependente, sabe o que transtorno que causa para toda a família.
né, não é apenas para o dependente. Então, assim, quando a gente trabalha com droga e essa proibição, não é apenas do indivíduo, mas é toda a sociedade, ela sofre com isso, né? Inclusive, em conversas com colegas da Polícia Civil, eles falam assim, ó, quando alguma localidade está com um índice de criminalidade um pouco mais elevado, se focar, tentar identificar ali onde qual é o ponto de tráfico ali e aquilo ele for atacado, normalmente a criminalidade cai. Por quê? Porque toda a criminalidade em torno gira, toda a criminalidade, boa parte da criminalidade gira em torno do tráfico. Então são os furtos locais, os roubos, que às vezes são dos usuários daquela região, né, que cometem pequenos furtos, pequenos roubos para sustentar o seu vício. Os delegados de Polícia Civil disseram isso ao senhor? Sim, Impressionante isso. Deve funcionar mesmo, inclusive né? de outros estados. Né? Então, É sintomático, né? Inclusive aumenta o poder de fogo das armas, né? Porque o tráfico leva armas mais pesadas, né? Enquanto você não tem o tráfico, o armamento que é utilizado nos crimes comuns não é tão pesado como quando o tráfico se infiltra naquela região. E assim, é importante que o Estado observe isso e não deixe apenas novamente nas costas da polícia, né? Como aqui eu trabalho o programa de Segurança Pública em Debate, é importante que o Estado verifique que a prevenção é super importante. Então tem que mesmo investir na prevenção e apenas não na repressão, né? Tem que dotar o indivíduo da sua capacidade de discernir e escolher entre o uso e não uso. Ele tem que ter consciência consciência das consequências do uso, né? A dependência, ela não vem falar para você quando você vai se tornar dependente. Essa é uma grande lição que nós levamos para os jovens, é o seguinte, fazer o uso, o começo do uso, uma escolha sua. Só que a partir do momento o que é dependência? Vai ter um momento que você não vai mais poder escolher. Né? E você não vai saber quando que vai ser esse momento. Quando você a perda do livre-arbítrio, né? Exatamente. Está refém da droga. Então, até o início, você falou assim, mas a liberação, né? A pessoa tem que ter o livre-arbítrio. Ela pode até ter o livre-arbítrio para começar. Até um certo mas ponto. Aí, para sair, ela não vai ter. E aí? E eu aproveito para fazer uma pergunta que é a seguinte, vocês acreditam que há muito desconhecimento sobre o uso da droga? Ou seja, quem começa não sabe até onde vai, não sabe as consequências, até os próprios pais, de repente, preferem desconhecer que o filho está usando. Vocês acham que precisaria mais educação e não só prevenção, que é uma forma de educação, para que as pessoas entendam exatamente a gravidade disso? Porque eu canso de ver gente que, por exemplo, faz uso de droga, principalmente maconha, defender maconha, que é natural e etc. Um monte de abobrinha assim, entendeu? Eu acho abobrinha, estou explicitando o que eu penso. O jornalista não deve fazer isso, mas como é um assunto bastante polêmico, eu acredito que seja uma abobrinha falar que algo que causa mal, não só para si próprio, como para a sociedade, seja algo bom. O que vocês pensam sobre isso? O pessoal não conhece, há um desconhecimento. Sim, a gente percebe que há um grande desconhecimento. Infelizmente, hoje a propaganda é sempre os aspectos positivos do uso, né, quando eles vão defender essa legalização. E não é bem assim, né? Uma coisa que tem que desmistificar também, que somente a droga ilícita que faz mal. Não é verdade. Quando a gente fala, inclusive, uso indevido de drogas, é que um simples café... álcool. Inclusive, não só o álcool, mas, por exemplo, um café é uma droga. Porque é uma substância psicoativa que vai agir, né, e vai alterar o organismo. Interessante essa questão. Mas assim, o uso de tomar um café ou tomar com moderação beber álcool não é ilícito e também não faz mal. Mas o problema é o uso indevido ou abusivo das drogas, né? Lícitas e logicamente o uso das ilícitas não pode nem se fazer uso. Então assim, há um grande desconhecimento da população, né? Eles não sabem muitas vezes os efeitos. Quando dos pais e familiares não sabem o que fazer quando, né, identifica que o seu filho está usando, né, às vezes eles têm uma atitude apenas repressiva de proibir o filho e não tentar saber a causa daquele uso. Né, por que o filho foi fazer uso? Será por ócio, pressão dos amigos? Né? Será que para tentar fugir de uma realidade que ele está do seu ambiente ali, ou talvez até familiar?
Então, é sempre o seguinte, né? A gente tem que cuidar não da consequência, né? Não do uso, mas qual que é a causa dele. Isso eu acho que é o grande desconhecimento. E nesse aspecto, a família que tem um papel fundamental, porque a família que tem aquele contato direto com a pessoa que está sujeita àquele risco de uso abusivo de drogas, ela tem condições de ver o que está faltando na vida daquela pessoa, do seu familiar, que pode levar ela a um uso de drogas. Porque, na verdade, ela procura alguma coisa que ela não tem no seu ambiente familiar. Correto. Ela vai substituir vai preencher o vazio existencial com uma substância ilícita. Muito bem. Infelizmente, o nosso programa acabou. Nossa, passa rápido, doutor. Passa rápido. Queria agradecer ao doutor Fabrício Costa, doutor Adalto Ismael Rodrigues, ambos delegados de Polícia Federal. No programa de hoje, nós conversamos a respeito da prevenção ao uso indevido de drogas. O programa Segurança Pública em Debate está sendo agora realizado não só pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, mas também pela Associação dos Delegados de Polícia Federal, a Associação Nacional, pelo Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. A você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado e até a próxima.